Muito boa tarde, muito boa noite já, né? Quando a gente começou a oração, 6 horas da tarde, era tarde ainda, agora são 6 horas da noite no inverno, né? Então, muito boa noite a todos. Estamos aqui na nossa confraternização. Confraternização hoje é sinônimo de festa. E não deixa de ser uma festa do espírito, a gente se reunir e se reconhecer, se conhecer e se reconhecer. Então, é muito bonito a gente fazer isso, mas também lembrar a origem da palavra. Fraternidade é a capacidade de nos reconhecermos como fraternos, como irmãos. E confraternizar, literalmente, então, é nos fazermos irmãos uns aos outros. Não tem imagem mais saborosa do que essa, não é? De nos fazermos irmãos uns aos outros nesse momento da transição planetária. Então, é com muita alegria que nós nos reunimos para nos confraternizar numa festa do Espírito, que é uns estimularmos a elevação dos outros através da oração. Por que esse primeiro momento de reflexão nos nossos exercícios de oração? Porque não basta dizer palavras. Orador é aquele que emite palavras. Oração seria aquele ato de emitir palavras. Mas só emitir palavras, é claro que não realiza a função de elevação espiritual. A palavra em si não eleva as pessoas. Só se nós atribuirmos a elas, se nós com elas movimentarmos imagens mentais, pensamentos e sentimentos de luz, de fraternidade, de amor. Não é isso? Então as orações em si não representam nada. Por si só, elas não levam a lugar algum, exceto se através delas nós ativarmos as palavras com sentimentos, pensamentos, imagens de luz. E é isso que nós fazemos nesse primeiro momento. Nós já fizemos isso com o Pai Nosso, já fizemos isso com a Ave Maria, já fizemos isso através de diversas orações do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas, e estamos fazendo agora, versículo a versículo, com a oração de São Francisco, que é um exemplo fantástico disso que nós estamos fazendo todo dia às 6 horas da tarde, agora com a volta do meu trabalho presencial nos dias em que eu não estou de plantão, não é? Logo eu vou avisar para a semana que vem os dias que eu estarei de plantão, mas hoje e amanhã só trabalho online, trabalho remoto, sábado e domingo não trabalharei, e na semana que vem eu vou informar para os amigos em que dia eu estarei de plantão e não haverá oração-ação. Então, nesses dias nós temos usado essa oração de São Francisco, ativando cada parte dela, porque ela representa por excelência a proposta de oração-ação. Ela, por excelência, nos leva a servir. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E assim por diante. No último encontro, nós fizemos a ativação
da parte em que Francisco nos orienta que procuremos mais consolar que ser consolado. Nessa de hoje, nós ativaremos a parte da oração em que Francisco nos ensina que nós procuremos mais compreender do que sermos compreendidos. Então, o tema de hoje é a compreensão. Não é difícil entender, nós mesmos nos sentimos frequentemente incompreendidos. Não é assim? Em todas as nossas relações, no mundo em geral, nós nos julgamos incompreendidos. Gostaríamos de ser mais compreendidos por aqueles que nos cercam. Não é assim? É praticamente universal. Todos nós gostaríamos de ser mais compreendidos. Todos nós gostaríamos de ser mais valorizados, entendidos nas nossas boas intenções, nos nossos movimentos, sempre nos colocando na posição de incompreendidos, vítimas da incompreensão do mundo, das pessoas, dos cônjuges, dos familiares e até dos amigos. Na verdade, a compreensão é o antídoto do veneno do julgamento. E o julgamento, na nossa compreensão, no nosso entendimento, é o mandamento de Moisés mais difícil de executarmos. Vocês já perceberam isso? A gente não mentir, que é não prestar falso testemunho, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, são mandamentos, todos eles difíceis, mas que nós procuramos não fazer e a gente, com alguma dificuldade, a gente consegue não realizar, não é mesmo? Agora, não julgar, é quase impossível passar 1 hora do nosso dia sem realizar julgamentos, infelizmente. Então, sendo esse um mandamento do alto, nós precisamos nos perguntar o que fazer para não julgar. Qual é o antídoto para não julgar? Não é verdade? Como fazer? E não é difícil perceber que a maneira de não julgar é compreender. Que quando nós compreendemos alguma coisa, alguma situação ou alguma atitude de alguma pessoa, nós não julgamos. Por exemplo, será que um pai e uma mãe precisam perdoar o filhinho que começa a andar e que tropeça e cai? Será que é preciso a gente perdoar um bebê com 1 ano de idade que, tentando andar, tropeça e cai? Claro que não. A gente não precisa perdoar porque sequer o julgamos. E por que nós não julgamos um bebezinho que tropeça e cai? Porque nós compreendemos que todos os seres humanos com 1 ano de idade, quando estão desenvolvendo a habilidade de caminhar, o que eles fazem? Tropeçam e caem. É impossível uma pessoa, um ser humano, aprender a andar sem tropeçar e cair. Ampliando um pouco isso, quando a gente começa a andar de bicicleta mais tarde, também é completamente impossível a gente pegar uma bicicleta já e sair andando sem nunca desequilibrar. Não é verdade? Por quê? Mais uma vez, é impossível aprender a andar de bicicleta sem desequilibrar.
e ter que apoiar o pé no chão, às vezes mesmo tendo que se esborrachar no chão. Depois, mais tarde, quando a gente vai aprender a andar de carro, a dirigir automóvel, também é impossível que a gente aprenda a andar sem deixar morrer o carro, sem ter algum erro de cálculo em termos da distância. E novamente, por quê? A mesma coisa. É impossível aprender a andar de carro sem deixar morrer o carro aqui, sem ter um problema aqui e outro ali. Então dá para a gente generalizar. Todo processo de aprendizado exige um erro. Qual professor poderia desejar para a sua classe que houvesse sequer um aluno que não errasse em nada ao longo do ano? É possível isso? Claro que não. O professor que quisesse isso na sua classe ia instaurar um clima de terror, de incompreensão, de julgamento insuportável. Não é assim? Alguns podem aqui levantar que há pessoas, sim, há erros que são parte do processo de aprendizado, mas há pessoas que são malvadas, que fazem erros conscientes. E eu questiono com vocês, será? Será que há mesmo pessoas que cometem erros plenamente conscientes dos seus atos? As pessoas imaginam que os grandes erros eram de almas malvadas, votadas ao mal, dos demônios, e que esses são seres muito conscientes do erro que estão cometendo. Tomemos então, meus amigos, minhas amigas, o maior erro já cometido na história humana. Qual foi? O nazismo, quem sabe? Qual foi o erro maior cometido na história humana? Na minha opinião, não há dúvida. O maior erro da história humana foi ter matado Jesus. Vocês não acham? Fácil de presumir. Pois o próprio Jesus, no alto da cruz, antes de entregar o seu corpo à terra, fez uma oração por todos nós. E nessa oração ele dizia o quê? Ele pediu o quê a Deus? Perdoai-os. Pedia por nós, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Quem reconhece que a pessoa não sabe o que está fazendo, compreende, é um ato típico de compreensão. Sempre que nós compreendemos, a gente não julga. E sempre que a gente não julga, a gente aceita e não pune. Essa é a grande atitude que Jesus nos ensinou perante o erro dos outros e o nosso mesmo erro. Então nós que pedimos tanto compreensão para nós e que para a atitude dos outros a gente julga tanto, 2 pesos, 2 medidas, a gente quer para nós a compreensão, para os outros a gente quer julgamento, quer justiça, quer punição. Essa atitude claramente é eticamente insustentável. Vocês não concordam? É por essa hipocrisia, por esses 2 pesos, 2 medidas, que nós nos desarmonizamos, nós nos fragmentamos. E para nossa cura espiritual, para nossa harmonização espiritual, vem esse fabuloso médico de almas chamado Francisco de Assis e dá como receita o quê? Onde houver. Quer dizer, que nós levemos a compreensão, que nós procuremos compreender do que sermos compreendidos.
que nós tenhamos essa prioridade, ao invés de exigir do mundo que nos compreenda e oferecer ao mundo julgamento, que nós prefiramos compreender os outros do que exigir do mundo que nós sejamos compreendidos. É uma atitude revolucionária perante os nossos hábitos. É uma atitude transformadora perante toda essa prática de violência e de hipocrisia, de 2 pesos, 2 medidas, que nós temos levado até agora. Vocês não acham? Pois a transformação é o objetivo do momento de Deus, de Jesus, para com todos nós. Nós estamos na transição planetária, mas para nos habilitar à transição planetária, para nos habilitar ao próximo estágio da transição planetária, que é o mundo de regeneração, nós precisamos sair da lógica da dor. E a lógica da dor é a lógica do julgamento. Todo aquele que erra tem que ser punido, tem que ser acusado, tem que ser julgado e tem que ser punido, como se a dor melhorasse as pessoas. Quem ainda acredita que a dor melhora as pessoas está apegado, está identificado com a lógica do mundo da dor, do mundo de expiações e provas. Somente aquele que acredita numa nova lógica perante o erro está realmente se candidatando e se habilitando ao mundo de regeneração, que é um mundo que é marcado pelo perdão, pela compreensão e pelo amor. Pela busca sincera ao perdão, pela busca sincera e constante à compreensão, pela busca sincera e constante ao amor. É esse vínculo, é esse compromisso que Francisco está nos propondo na noite de hoje. O que você acha? Você está pronto para esse compromisso? Se você se percebe em muitos momentos querendo a dor, querendo a punição do outro, se autopunindo pelos seus próprios erros, ainda há tempo. Perceba em você essa identificação com a exigência da justiça, da punição, da aplicação do remédio da dor para todos aqueles que erram. Perceba. Estude se as pessoas se melhoram com a dor, se melhoram com as punições, se as almas se regeneram em massa nas penitenciárias. Lembre-se de todas as situações onde a correção da dor foi aplicada a crianças, a detentos, a funcionários errados. Lembre-se dessas ocasiões na sua própria vida e pergunte-se o quanto a dor regenera as almas. Faça essa pesquisa e busque as alternativas. Busque o quanto a compreensão, a aceitação, o acolhimento dos errados, o quanto ele oferece de transformação para as pessoas. Faça essa pesquisa e ouçamos todos, Francisco nos dizer hoje que nós procuremos mais compreender do que sermos compreendidos. Então façamos a nossa oração hoje, nos propondo essa auto-reprogramação para a compreensão, como grande remédio, grande antídoto ao veneno do julgamento, da exigência da dor, aos quais nós temos nos filiado até agora. Vamos lá? Senhor, fazei de mim, fazei de nós instrumentos de vossa paz.
Onde houver ódio em mim, nas pessoas que nos cercam, no mundo que está à nossa volta, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa em mim, nas minhas relações, no mundo que me cerca, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, dentro e fora, que eu leve, que nós levemos a união. Ah, como o Brasil precisa de união e como ele está envenenado pela discórdia. Onde houver dúvida, e nesse momento de muita dor, é muito comum a dúvida: será que é mesmo isso? Será que tanta dor é necessária? Será que Deus não podia tirar tanta dor do mundo? Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro em mim e nos outros, que nós levemos a verdade, principalmente em nós mesmos. Onde houver desespero, e como se alastra o desespero na humanidade sofredora, que nós levemos, a começar de nós mesmos, a esperança. Onde houver tristeza, e há tanta tristeza nas almas, nas famílias enlutadas pelas muitas mortes, onde houver tristeza, que nós levemos essa alegria de quem reconhece estarmos sendo tratados, estarmos sendo ensinados com lições e remédios perfeitos. Onde houver trevas, e infelizmente as trevas se espalham como uma pandemia por trás da pandemia, que nós levemos, através dessa nossa oração, levemos a luz, imaginando dos nossos corações, dos corações de todas as dezenas de pessoas que aqui se reúnem, ser produzida essa réstia de luz, essa reflexão de luz do alto, e com ela se espalhando por toda a terra. Onde houver trevas, que nós levemos a luz, pedindo do Mestre: ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados. E como hoje refletimos, compreender o mundo, e assim não mais julgarmos, não mais queremos punir, nos desfiliarmos da dor. Muito mais compreendermos do que sermos compreendidos, essa exigência que nos tem dominado até agora. Muito mais amarmos do que sermos amados, porque é dando consolação, compreensão e amor que nós receberemos. É perdoando que nós seremos perdoados, e ajudando todas as pessoas à nossa volta na morte do homem velho, na transformação das crenças antigas, que nós viveremos para a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, que assim seja a grande e generosa corrente de Francisco de Assis, que atua no mundo todo, na ação, no amor, no perdão e na compreensão. Que hoje nós nos irmanemos às melhores correntes do alto, para espalharmos, para transbordarmos em compreensão para a terra inteira, que tanto precisa ultrapassar o apego à punição, o apego ao julgamento, o apego à dor, nessa abertura, nessa boa vontade ao entendimento, à aceitação, ao perdão e à compreensão. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, que essa transformação seja o nosso compromisso daqui por diante. Oração, ação.
Não basta emitir palavras, mas precisamos apoiar nossas palavras com a nossa boa vontade, com a nossa atitude. Grande abraço a todos, até a próxima. Compartilhe essa oração, esse nosso momento, se você entender que ele pode servir para algumas pessoas. Grande abraço, até a próxima. Não vai fazer.